Minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Para quem é a primeira vez aqui na live, muito bem-vindos, e a live acontece da seguinte forma. Primeiro eu vou desenvolver um pouquinho sobre o tema e os últimos minutos eu sempre tento interagir um pouquinho mais com os comentários de vocês, responder alguma questão ou até ler comentários de contribuição sobre o tema da live, tá? Então, lembrando que a live não é terapia de grupo. O objetivo dos comentários é contribuir para o entendimento dos temas, para o entendimento dessas questões que tem a ver com todos nós, com os humanos, né? É muito mais um conteúdo de educação emocional, digamos assim, do que qualquer outra coisa. A ideia é a gente conversar sobre esses temas que fazem diferença na nossa vida, debater sobre eles e cada um levar para aplicar na sua vida, se fizer sentido. Porque se não fizer sentido, tudo bem também, tá? Tudo que diz respeito, eu falo isso com muita frequência, quem já assistiu outras lives minhas já me escutou falar. Tudo que a gente entra em contato, um novo conhecimento, uma nova teoria, principalmente quando tem a ver com essas questões humanas maiores, precisa passar pelo filtro da nossa experiência pessoal. Precisa fazer sentido pra gente. Se não fizer sentido pra você, não tem problema. Simplesmente jogue fora e siga adiante. E se fizer sentido pra você, você aplica na sua vida da melhor forma. Porque um dos princípios que a gente trabalha aqui nesse perfil é a autorresponsabilidade, né? E eu vou falar de autorresponsabilidade rapidinho hoje, porque é um dos pilares da autoestima. E é a gente assumir as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Então ninguém pode tomá-las por nós, ninguém pode dizer como a gente deve ou não deve agir. A partir do que a gente vivencia, a partir dos nossos entendimentos, nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas decisões. E na live de hoje, eu venho numa série de lives sobre autoestima, na verdade numa nova temporada da série Autoestima. Essa é a terceira live sobre esse tema, nesse formato dos pilares da autoestima. Então quem não assistiu as duas anteriores, não tem problema, vai conseguir compreender a live de hoje, mas depois volta lá, porque os primeiros pilares, do 1 ao 4, eu falei na live 1 e 2. E eu não vou entrar com a profundidade que eu entrei lá aqui. Aqui vai ser hoje um passadão nesses 4 primeiros pilares pra gente chegar nos 2 últimos e fechar esse combo dos pilares da autoestima de acordo com essa proposta que eu trago para vocês, que é a proposta dos estudos do Nathaniel Branden, que foi um psicoterapeuta, PhD em psicologia, canadense, americano e canadense, e que talvez tenha sido uma das pessoas que mais estudou autoestima dentro da psicologia moderna. É um autor contemporâneo, falecido há pouco tempo, inclusive, se não me engano, 2014, 2015, não lembro direito, mas ele faleceu há pouco tempo, mas ele dedicou boa parte da sua carreira como psicoterapeuta e como acadêmico ao estudo da autoestima. E é nessa perspectiva que eu trago esse tema para vocês, nessa sequência de lives que talvez hoje seja a última dessa primeira sequência, porque a autoestima é um tema que falaremos muito ainda nesse perfil, porque é uma questão que influencia muito na nossa vida. Então, para lembrar, para todo mundo que está aqui hoje, começar da mesma página do livro, trabalhamos com o conceito de autoestima, onde autoestima não é só o valor que eu atribuo a mim mesmo, né? Se vocês derem um Google, provavelmente vocês vão achar essa definição de autoestima como sendo um valor que eu atribuo para mim. Na perspectiva que eu trago para vocês desse autor, a autoestima ela é um pouco mais profunda do que isso. É uma necessidade psicológica humana e que tem muito a ver com uma experiência. A gente tem uma experiência de autoestima, então a gente não tem uma autoestima alta ou tem uma autoestima baixa, não é alguma coisa concreta que a gente captura, né, que a gente tem. É uma experiência que a gente vivencia, a da autoestima baixa ou da autoestima mais plena. E essa experiência, ela é formada por componentes internos e componentes externos, né? Componentes internos, que é aquilo que é parte da gente, ou seja, vai da gente para fora, como por exemplo nossos comportamentos, atitudes, ou coisas que estão dentro da gente, como os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções. E componentes externos, que é aquilo que a gente recebe do meio,
As experiências que a gente viveu com figuras importantes, principalmente lá na infância, como pais, professores, comunidade, e também ao longo da vida, com organizações de trabalho, com familiares, com parceiros afetivos. Então, a autoestima ela é composta por esses dois componentes, mas ela, na verdade, ela é moldada por esses componentes e ela tem duas bases, né? Duas bases principais, que é o autorrespeito e a autoeficácia. O autorrespeito tem a ver com essa confiança que nós desenvolvemos de que nós somos dignos e merecedores de sermos felizes, simplesmente de existir da forma que somos. É a confiança de ser quem a gente é. Então, esse é o autorrespeito. E a autoeficácia, que seria o segundo componente da autoestima, é a confiança que nós temos a capacidade de dar conta dos desafios que a vida nos proporciona, né? Que nós somos capazes de gerar resultados, de superar obstáculos. Então, a autoestima estaria relacionada com esses dois componentes. Pode ser moldada, moldada por fatores internos e externos, mas é uma experiência, é alguma coisa que a gente vivencia e é uma necessidade psicológica, humana, fundamental. Por quê? Porque ela influencia todas as nossas relações. Primeiramente, a relação da gente com a gente mesmo, ou seja, como a gente se relaciona do mais denso para o sutil, com o nosso corpo físico, com os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, como a gente se relaciona com a espiritualidade, inclusive, a autoestima vai influenciar, e como a gente se relaciona com tudo que está à nossa volta, não só pessoas, tá? Como a gente se relaciona, sim, com pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de condomínio, né? Todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, como a gente se relaciona com as coisas que a gente tem que lidar, como por exemplo o trabalho em si, a tarefa que eu tenho que executar, como eu me relaciono com a comida, como eu me relaciono com o entretenimento, a autoestima influencia, né? Como eu me relaciono com vícios e compulsões, vai ter uma base lá na autoestima. Então, a autoestima ela é um componente tão importante porque essa percepção que nós temos de nós mesmos, ela vai determinar a forma como a gente se posiciona diante da gente e diante do mundo, diante das nossas outras relações com pessoas ou com coisas ou com atividades. E é por isso que é um fator que eu também, assim como esse autor que eu trago para vocês, considero que é muito importante, assim, dentre as questões psicológicas, é uma das mais importantes, porque ela vai se relacionar inclusive com o adoecimento, né? Nós temos muitos estudos hoje já falando da relação da autoestima com diversas doenças, não só psíquicas, como ansiedade, por exemplo, e até depressão, mas também com questões físicas, né? Transtornos alimentares, por exemplo, a gente vai falar muito de questões com autoestima e alguns outros tipos de adoecimento também. Ok, até aí, minha gente, estamos todos na mesma página até agora. Me deem um joinha. E aí, esse autor, o Brandon, ele propõe 6 práticas, como sendo 6 pilares para que nós possamos realizar melhor ao longo da nossa vida essa experiência com autoestima que nós teremos, quer a gente queira, quer não, porque não tem como a gente não ter um autoconceito. Ter uma percepção sobre nós mesmos é algo inerente à existência. Eu tenho que ter algum tipo de percepção ao meu próprio respeito, isso faz parte da psique humana. Então eu vou vivenciar a autoestima necessariamente, mas para essa experiência ser uma experiência mais plena, o Brandon propõe que existem 6 pilares ou 6 atitudes que nós podemos desenvolver, que nós podemos trabalhar em cima de cada uma delas, para que essa experiência seja mais saudável,
para que a gente possa falar, e ele usa muito esse termo, né? Às vezes ele fala autoestima e às vezes ele fala autoestima saudável, né? Porque autoestima saudável não quer dizer que a gente não enxerga as nossas partes indesejáveis, muito pelo contrário. Na autoestima saudável a gente conhece muito bem aquilo que a gente não admira na gente mesmo, né? E isso é uma das coisas que faz toda a diferença. Então o Brandon propõe essas 6 práticas. Nas lives anteriores nós falamos do 1 a 4, que eu vou passar rapidamente agora. Quem quiser com profundidade volta lá nas outras lives. E hoje eu vou falar das outras 2, fechando as 6 práticas. Então hoje é tipo uma live aula masterclass, tá? Sobre os pilares da autoestima propostos pelo Brandon. Então, primeiro pilar, viver de forma consciente. Com isso, ele quer falar sobre a facilidade com que nós automatizamos comportamentos, emoções, formas de nos relacionar. Então, viver de forma consciente significa a gente começar a olhar para aqueles nossos padrões, sejam de comportamentos, sejam de relacionamentos. E hoje eu queria muito convidar vocês, como é um fechamento, eu queria muito convidar vocês a pensarem na autoestima de vocês dentro dos relacionamentos. Eu acho que essa é uma boa forma de que nós consigamos avaliar como está realmente a nossa autoestima, que não é algo tão simples assim. A gente às vezes fala, tô com a autoestima meio baixa hoje porque eu não tô me sentindo bonito ou bonita, ou não tô me sentindo bem com alguma coisa que eu fiz, tô com a autoestima um pouco baixa. Mas muitas vezes a gente acha que tá tudo bem com a nossa autoestima e quando a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda, a gente vê que não é bem assim. Então, para cada pilar, eu sugiro que a gente investigue como que está esse pilar dentro dos nossos relacionamentos. Olhem para os relacionamentos de vocês e tentem entender, identificar que características que esses pilares têm. Né? Como eu falei, quando eu falo em relacionamentos, eu estou falando de uma forma abrangente. Todos os tipos de relacionamentos, não só conjugal, amoroso, mas amigos, relações de trabalho, relações com familiares, relações profissionais, enfim. Então, viver de forma consciente, o convite é dar uma olhada para aqueles padrões de relacionamentos, aquilo que se repete com frequência nas dinâmicas dos relacionamentos que você desenvolve. Quando a gente começa a identificar esses padrões, principalmente se são padrões de insatisfação, se são coisas que não nos deixam satisfeitos e volta e meia isso está acontecendo na minha vida. Muito provavelmente existe um processo inconsciente acontecendo pedindo cura, né? Foi o que eu falei na live sobre esse pilar. Existe um processo que faz a repetição de padrão, ela é um processo do nosso inconsciente para que nós possamos dar respostas diferentes àquela situação. Então, quando eu começo a sair do automatismo e a observar, para viver de forma consciente, a primeira palavra é auto-observação. E a segunda é viver no momento presente, a segunda frase é viver no momento presente. Então, para viver de forma consciente, eu preciso dessas 2 coisas, auto-observação e viver no momento presente, trazer a minha atenção para o presente. Boa parte do nosso dia, se vocês forem fazer auto-observação, vocês verão que a gente ou está preocupado com alguma coisa que pode acontecer e pode não acontecer, ou nós estamos pensando sobre algo que já aconteceu. Então, a nossa mente ela tende a pendular entre o passado e o futuro, ou a fantasia, que eu gosto de dizer que futuro não existe, né? Porque o futuro é algo que não existe, só existe o presente, está acontecendo agora. Quando aconteceu, não é mais futuro, virou presente. O que existe é uma fantasia nossa de futuro, né? De algo que pode vir a acontecer ou não. Então, quando a gente tira a nossa mente desse pêndulo e ela vai para o momento presente, aí a gente consegue fazer a auto-observação. Aí a gente consegue saber o que se repete na nossa vida como um padrão. E olhar para esses padrões influenciam a nossa autoestima. Por quê? Porque se a gente vai repetindo de forma inconsciente, eu não sei que escolhas que eu fiz que me levaram para aquele padrão, que eu tô sempre caindo, sabe? É como se eu estivesse dirigindo um carro numa via esburacada, onde eu tô sempre caindo num buraco e eu não vi que tem uma faixa que ela tá ok, que ela tá bem conservada. Então,
O padrão automático, eu tô sempre caindo na mesma dificuldade, na mesma insatisfação, e eu não sei que escolha minha me levou àquela insatisfação. Então, por isso que trazer atenção para o aqui e agora, o viver de forma consciente, a autoobservação, me leva a identificar padrões, me leva a saber quais foram as minhas escolhas que me levaram àquela situação. Se eu não tenho consciência das minhas escolhas, eu viro um carro desgovernado. E isso interfere altamente na minha autoestima, porque eu passo, esse conceito que eu tenho de mim mesmo passa a ser ancorado em coisas que não estão sob o meu controle, né? Não estão no meu domínio. O segundo pilar que a gente falou foi a autoaceitação, né? A autoaceitação é tão relacionado com a autoestima, né, minha gente, que parece até que é a mesma coisa. E autoaceitação é uma coisa engraçada, porque quando a gente fala a palavra autoaceitação, parece que por si só já é autodefinida, né? Você já sabe o que isso significa. Significa aceitar a si próprio. Mas o que significa aceitar a si próprio e como se faz isso? É a grande pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né, dos consultórios de psicoterapia. E isso acontece porque quando a gente fala em autoaceitação, primeiro, eu preciso aceitar aquilo que eu admiro em mim mesmo e aquilo que eu não admiro em mim mesmo. Eu tenho as duas coisas. Somos feitos de luz e de sombra. Porém, parte do que eu sei ao meu respeito, eu sei de forma consciente, eu sei que eu sei. E parte das coisas que dessa luz e dessa sombra, das duas partes, eu não tenho consciência, fogem a minha consciência originária. E por isso a autoaceitação não é tão simples quanto parece, não significa só eu chegar na frente do espelho e falar que eu sou maravilhosa e etc. Porque não vai adiantar. Porque não existe como fazer autoaceitação sem autoconhecimento. Não há como, é impossível. Porque eu preciso entrar em contato com aspectos que, porventura, ao longo da minha trajetória, eu tenha reprimido, eu tenha deixado de lado, ou não tenha me permitido manifestar, seja pelo contexto em que eu fui criado, ou pela cultura, ou enfim, whatever, né? Qualquer das situações que não me permitiram manifestar aquela potência. E aí, a nossa psique, ela tem mecanismos para lidar com essas situações que a gente reprime, com essas situações que vão para o nosso inconsciente, que vão formar o que alguns autores chamam de sombra. Que é, através do mecanismo da projeção, nós vamos ver essas potências, essas características, ou essas qualidades que seja, ou até essas características que eu não gosto tanto, não acho tão admiráveis, nas outras pessoas. Como o meu convite hoje para vocês é olhar para as nossas relações, então, para saber como vai esse segundo pilar, que é o pilar da autoaceitação, eu preciso olhar para as minhas relações e entender quais são aquelas coisas que me irritam no meu parceiro ou na minha parceira amorosa, na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, nos meus colegas de trabalho, nos meus amigos. Quais são as coisas que eu critico nas outras pessoas com mais frequência? E também, quais são as coisas que eu admiro? Porque lá na sombra não estão só características que a gente considera desfavoráveis. Tudo que a gente admira no outro também diz de algo que é nosso. Não há nada, minha gente, que eu possa conceber fora, que não exista dentro. Então, tanto o que eu não admiro nas outras pessoas, quanto o que eu admiro diz de questões internas minhas que precisam ser integradas e que eu preciso olhar para elas para poder aceitá-las. Por isso, a autoaceitação envolve necessariamente autoconhecimento. Só que a gente não pode cair num riscozinho, que é, então eu olho para isso que eu não gosto muito em mim, descobri que eu sou dessa forma e nasci assim, vou morrer assim, o mundo é que lute para me aceitar do jeito que sou. Não se trata disso, tá? Não se trata de, então, eu sou assim, descobri que eu sou assim mesmo e agora eu vou sair por aí estapeando todo mundo que encontrar pela frente. Na verdade, quando a gente olha com honestidade para quem nós somos, e num primeiro momento isso pode assustar bastante,
É só aí que a gente consegue melhorar, é só aí que a gente consegue fazer autodesenvolvimento, é só aí que a gente consegue dar um passo à frente no nosso desenvolvimento pessoal, social, espiritual, que seja. Porque a gente não consegue modificar nada que a gente não percebe, que a gente não aceita. Então, pilar da autoaceitação, olhar para os relacionamentos e ver tudo aquilo que nos incomoda, que nos irrita nas outras pessoas, vai dizer muito de como vai sua autoaceitação, tá? Tudo que causa afeto. Tem um autor até que eu gosto muito, que ele fala que se tem alguma característica que te informa sobre o outro, eu constatei que fulano é agressivo, e eu sou uma pessoa muito calma, né, muito tranquila, constatei que fulano é agressivo. Se eu constato, se aquilo me informa, provavelmente isso não tem muito a ver com a minha sombra. Agora, se aquilo me causar afeto, se eu me irrito porque o outro é agressivo, provavelmente é porque eu estou reprimindo a minha agressividade. Eu não encontrei um canal saudável de manifestar a minha agressividade para o mundo, porque nós temos todas as características, não é? A gente precisa encontrar formas saudáveis de manifestá-las. Então, autoaceitação. Terceiro pilar que trabalhamos foi autorresponsabilidade. E aí, já fiz live, já fiz post, não tem talvez coisa que eu mais fale neste perfil do que autorresponsabilidade. Nós somos 100% responsáveis pela nossa parte dentro das relações. Se eu transfiro a minha responsabilidade das minhas escolhas, principalmente para outras pessoas, eu estou num barco à deriva, não há o que fazer. E a nossa autoestima paga o preço. Eu recebo muitas mensagens nos vídeos, nos textos, atendo pessoas diariamente nessa correria que eu falei para vocês que foi hoje, para chegar aqui nessa live. E é muito frequente, dentro do diálogo, perceber como a gente tem uma tendência, enquanto coletivo, claro que algumas pessoas mais ou menos, eu estou falando aqui, né, de uma forma coletiva, mas como a gente tem uma tendência a construir a nossa narrativa para sempre ter alguém exercendo o papel da vítima ou do agressor, né, do algoz, ou para exercer, ou para transferir a responsabilidade da situação, né? Então, em geral, o problema de relacionamento é porque a minha mãe é isso, aquilo outro, é porque o meu marido é daquele jeito, é porque o meu filho é daquele outro jeito, né? A narrativa, muitas vezes, é construída de forma a colocar a responsabilidade daquela relação que não vai bem no outro. E aí pensem, o outro vai olhar sobre o olhar dele, então ele vai colocar também a responsabilidade em você. E aí vira um jogo que ninguém assume responsabilidade e o relacionamento não muda. Então, autorresponsabilidade significa qual é a minha parcela. E autorresponsabilidade nada tem a ver com culpa, hein, gente? Lembra disso, né? Gosto sempre de lembrar isso. E aí, se você não sabe a diferença, volta na live lá de autorresponsabilidade que eu explico a diferença entre culpa e autorresponsabilidade. Mas é assumir 100% da minha parcela de responsabilidade dentro das minhas relações. A gente não controla o comportamento do outro, certo? Vamos partir desse pressuposto. Não controlamos o comportamento do outro, não vamos modificar o outro, que é outro tipo de pergunta que chega muito pra mim, né? Jane, mas como é que eu faço com meu marido pra ele entender que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Não faz, você não vai modificar o comportamento do outro, você não está aqui para educar o seu marido, ele tem que tomar consciência, né? Tudo a gente vai voltar lá pra consciência, gente, no final das contas, né? O que a gente pode fazer é modificar o nosso comportamento. Então, se eu não modifico o comportamento do outro, eu não sou responsável pelo comportamento do outro, mas eu sou 100% responsável pelo meu comportamento dentro da relação. Então, se eu estou em um relacionamento que eu estou constantemente desrespeitado ou desrespeitada, isso é uma responsabilidade que também é minha. Apesar de eu não ser psicanalista, não é a minha abordagem de escolha, o Freud tem uma frase que eu acho que é muito verdadeira, que ele dizia: qual é a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, olhar para os relacionamentos e olhar para aquilo que não te satisfaz.
O que não te satisfaz hoje na tua relação de trabalho, na tua relação em casa, com familiares, na sua relação com amigos? E qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso? Que comportamentos seus reforçam essa dinâmica? Se eu não assumo essa responsabilidade, a minha autoestima paga o preço, porque aí eu vou me envolver mais facilmente em relações onde eu sou desrespeitado, em relacionamentos de dependência e codependência emocional. E é por isso que a autorresponsabilidade é o terceiro pilar da autoestima. Deixa eu ver que horas são. E vamos então para o quarto pilar, que foi o que eu tratei na live passada, que foi o pilar da autoafirmação. Que autoafirmação nada mais é do que viver de forma autêntica, né? Se saber no direito de fazer as suas escolhas e de vivenciar a sua vida de acordo com seus princípios, com seus valores, com a sua essência mais profunda. Então, eu falei muito de assertividade, né, na live passada, quando eu falei de autoafirmação. É a gente saber colocar os nossos limites, sem necessariamente precisar sair por aí estapeando ninguém, né? Porque se eu preciso usar desse nível de força, significa que eu tô com dificuldade de colocar esse limite bem antes, quando ele deveria ter sido colocado. Essa conseguir dizer os nossos nãos, conseguir dizer os nossos sims, inclusive. Porque também é um outro mecanismo de defesa que a nossa psique encontra quando a gente se sente muito inseguro, é começar a reagir negativamente para todas as situações. Então eu começo a discordar de tudo, de todos, como uma forma de protesto, sem reflexão a respeito disso, né? E eu passo a não aceitar, às vezes, um posicionamento de uma outra pessoa que está num relacionamento comigo, simplesmente pelo fato de que eu não devo aceitar quando a minha necessidade seria melhor atendida dizendo sim. Então, saber dizer não é tão importante quanto saber dizer sim, né? Para que as duas coisas tenham validade, né? Saber quais são os meus limites, o que é negociável para mim e o que não é negociável para mim dentro de um relacionamento. Seja ele qual for, lembrando, né? Dentro de um relacionamento que pode ser de trabalho, pode ser familiar, pode ser afetivo. Então, nesse pilar, o que eu sugiro que a gente investigue é como que você expõe as suas necessidades para os outros. Como que você coloca os seus limites. Você consegue dizer os seus não, você tem dificuldade de dizer não. Tem uma outra coisa que eu sempre treino muito com quem faz acompanhamento terapêutico comigo, e com as meninas do grupo de autoestima, que é o como você precisa justificar os seus nãos. Sabe? Desde aquele mais simples, você, sei lá, foi convidado para uma festa por um amigo e você não tá muito afim de ir. Aquela noite você quer Netflix e pipoca. Você precisa encontrar uma justificativa para isso. Você precisa inventar uma desculpa social, dizer que você vai trabalhar. Você precisa, ou então, dizer que você vai fazer alguma coisa muito importante para conseguir negar aquele convite. Ou você precisa ficar se explicando, você tem a necessidade de ficar se explicando por que você está negando aquele convite, ou você consegue simplesmente dizer, agradeço o convite, mas fica para a próxima. Esse é o treino para esse pilar, né? Para o pilar da autoafirmação. É o quanto a gente consegue bancar, defender a nossa autenticidade, as nossas escolhas de vida. E aí, gente, a gente entra nos dois últimos pilares, que são pilar da intencionalidade, que a gente podia chamar também de viver com propósito. Um momento da água. Eu fiz uma live, acho que foi no começo de setembro, que eu chamei de Você Sem Querer ou de Propósito, onde eu falei muito sobre propósito de vida. Convido quem não assistiu a assistir essa live, porque eu acho que ela é uma complementação disso que eu vou falar agora. Rapidinho, é algo que eu falei mais em profundidade. Então, além desses 4 primeiros pilares, uma coisa que vai influenciar muito a nossa autoestima é quão claro está para nós o nosso propósito dentro da existência. O quanto que a nossa existência é marcada por intencionalidade. Lembra que eu falei do barco à deriva agora há pouco? É um pouco isso, assim, você vive meio que à deriva dos acontecimentos, deixando a vida te levar, como diria um samba famoso, ou você tem clareza da sua intenção, desde os pequenos
das pequenas ações até as ações maiores. Desde o momento em que eu acordo e eu escolho agradecer ou reclamar, até o momento em que eu escolho de que eu me alimento, até o momento em que eu me escolho que tipos de pessoas eu quero ter nas minhas relações, até questões maiores, até o momento de qual o propósito pelo qual eu estou aqui, que trocas eu quero fazer, o que eu quero deixar para as outras pessoas quando eu já não mais estiver nessa existência. Porque a única coisa que sabemos é que temos uma hora de entrar, temos uma hora de sair desse game chamado vida. Mas o que acontece no meio do caminho é o que realmente importa, porque a hora de saída a gente não conhece. Pode ser daqui a 5 minutos, e pode ser daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não sabemos, né? O que sabemos é que se faz algum sentido estarmos nessa existência, é sair um pouco melhor que entrou. Não faz outro sentido. E deixar para quem vem depois da gente algum tipo de legado, ser importante. Outro dia eu estava assistindo uma aula do professor Cortella e ele fala uma coisa que eu gosto muito, 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 que é muito diferente de você ser importante de você ter sucesso. São duas coisas muito diferentes. Você pode ser absolutamente importante e não ter sucesso algum. E você pode ter muito sucesso e ser absolutamente nada importante, né? Porque importante vem de importar. E aí eu faço esse gesto porque é trazer para dentro, né? Então, para quantas pessoas dentro de quantas pessoas você ficará quando você não mais estiver aqui, né? Do seu filho, do seu colega, de uma pessoa que de repente te conheceu pela live, né? Para quantas pessoas você vai ser realmente importante, o que você vai deixar, o que da sua essência ficará. Essa sensação de intencionalidade, de que a vida tem um sentido maior do que eu mesmo, é o quinto pilar da autoestima. E isso tem tanto um sentido um pouco mais amplo, como eu estou trazendo para vocês, de sentido de vida, de sentido de existência. É eu saber que eu acordo todos os dias e que existe um cenário, né? Eu tenho que fazer as minhas coisas do dia a dia, eu pago os meus boletos, eu trabalho, eu adquiro coisas, mas que isso é um cenário para uma experiência que no fundo, tem como objetivo que eu saia melhor do que eu entrei, que eu desenvolva coisas internas, já que tudo isso que é cenário, nada irá comigo. Então o único sentido só pode ser que eu desenvolva coisas internas, né? No que a gente pode chamar de espiritual, seja lá qual for a sua relação com o divino. Não tem, que a gente não vai entrar nesse mérito da questão aqui. Então, dentro do pilar da intencionalidade, tem tanto encontrar esse sentido de existência maior, quanto uma realização prática desse sentido de vida, que é como é que eu coloco esse sentido que é mais etéreo, que é algo mais abstrato, no meu dia a dia, nas minhas ações cotidianas, da prática, todos os dias, né? E isso me lembra muito, quando eu falo desse pilar, me lembra muito o que a psicologia positiva fala, lá no modelo de felicidade, da última letrinha do modelo de felicidade da psicologia positiva, que são realizações. Então, o pilar da intencionalidade tem muito a ver com as nossas realizações cotidianas, com eu me sentir capaz de realizar coisas, com estabelecer objetivos, eu ter clareza de quais são os meus objetivos e me sentir capaz para realizá-los. Uma mãe que vive numa comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, vou pegar um exemplo aqui, e que eu conheço algumas, porque tem alguns trabalhos, né, nesses lugares. Uma mãe que vive lá na comunidade, sei lá, de Gramacho, que eu faço trabalho voluntário, que tem 5 filhos e que se esforça diariamente para dar conta desses filhos e consegue criar esses filhos de forma digna. Às vezes não tão digna do ponto de vista socioeconômico, mas consegue com honestidade, com trabalho, criar essas pessoas, mantê-las afastadas da criminalidade, ensinar valores. Ela está realizando um propósito na prática, às vezes muito mais do que alguém que nasceu com todas as condições, que estudou nas melhores escolas e que não consegue ver perspectiva à sua frente, que transfere a responsabilidade das suas escolhas para qualquer um que esteja ao seu lado, seja pai, mãe, filho, irmão, governo, Deus.
Então, o propósito, ele se realiza nas ações do cotidiano. Eu saber quais são os meus objetivos, o que eu quero alcançar. E se eu estou no caminho de alcançá-los. Se eu sei que eu tenho um objetivo de trabalho específico, eu estou galgando os passos para esse trabalho, para esse caminho de trabalho? Se eu sei que eu quero construir tal forma de relacionamento dentro da minha família, eu estou me dedicando a esses relacionamentos, porque relacionamento não é uma coisa que acontece, né, gente, na nossa vida. Não é uma coisa que cai no nosso colo pronto e está pleno para sempre. É algo que a gente dedica tempo, atenção, diariamente na construção dessas relações. E que é uma via de mão dupla, né? Que todas as partes ali se comprometem na realização. Então, se eu não estou satisfeita com os relacionamentos que eu desenvolvo e eu não faço nada para modificar isso, eu estou abrindo mão do pilar da intencionalidade. Quem vai pagar o pato é a minha autoestima, porque eu estou abrindo mão de um dos pilares da minha percepção de eu. Minha percepção de eu, ela precisa se sentir capaz de realizar na prática. E como eu disse, desde as pequenas realizações, da hora que eu acordo de manhã e eu escolho agradecer ou reclamar, desde aquele momento em que eu fui, sei lá, escovar os dentes, passei pela quina da cama, chutei a cama, e aí eu tenho um ataque de ira, né? Naquele momento você tem um ataque de ira. Algumas poucas pessoas, talvez vocês que são mais evoluídos do que eu, falem: oh meu Deus, que dor, esta cama não intencionalmente chutou o meu pé. A maioria de nós não, a maioria de nós vai, né, dar um ataque, mas eu posso escolher se aquela topada do dedo na cama, ela vai durar os 5 minutos que aquela ocorrência durou, ou ela vai durar todas as minhas próximas 24 horas, um dia, 2, 10. É isso que a gente faz com as relações às vezes. Às vezes a nossa relação dá uma topada na quina. E ao invés da gente dar para aquela situação, aquela dimensão, né, e os 10 minutos daquela dor e tratar dela, a gente reverbera aquela topada e ela dura anos, quiçá uma vida inteira. Então, esse é o pilar da intencionalidade e é por isso que ele interfere na nossa autoestima. E, por fim, a gente vai para o último pilar, que é o da integridade pessoal. Quando eu falo em integridade, eu estou querendo falar de integração e não de uma questão moral. Estou querendo falar de uma integração que envolve ter congruência entre as nossas convicções, os nossos padrões, as nossas crenças e o nosso comportamento. Todas as vezes que a gente causa uma incoerência entre algo que a gente acredita a nosso respeito e algo que a gente faz, a gente está ferindo o pilar da integridade pessoal e a nossa autoestima vai pagar o preço, porque é como se aquela minha atitude, quando eu, por exemplo, não faço alguma coisa que eu disse que ia fazer, quando eu tenho uma atitude que eu critico, quando eu faço alguma coisa escondida de outras pessoas, que eu digo para essas pessoas que eu não faço, que pode ir desde coisas muito simples até coisas muito graves, né? Pode ir assaltar a geladeira à noite quando estou de dieta, porque ninguém vai ver. Eu vou ver, né? E isso faz com que o meu próprio ego me julgue. A gente não precisa de julgamento de ninguém, gente. Nós temos o melhor e mais rígido juiz da face da Terra, que é a nossa estrutura de eu, né? Que a gente vai chamar de ego. Essa estrutura nos julga e nos condena todas as vezes que a gente causa uma incoerência entre o que a gente acredita ou verbaliza e o que a gente faz. Então, o pilar da integridade pessoal é aproximar essas duas coisas, é ter coerência, basicamente. Nós somos seres feitos de opostos? Sim. Muitas vezes a gente vai ter uma atitude que a gente não imaginava. Não é disso que eu tô falando, porque algumas pessoas podem já ter me visto falar que somos seres incoerentes e eu continuo dizendo isso. Mas não é de algo que nós fizemos e que não achamos que seríamos capazes de fazer. O que eu tô falando é de uma incoerência entre uma imagem que eu passo para as outras pessoas e aquilo que eu faço e realizo quando ninguém está olhando. Quando eu cobro
honestidade, por exemplo, do meu governo, e nas minhas pequenas ações do dia eu cometo pequenas corrupções que eu nem me dou conta que eu cometi, como um atestado médico falso no trabalho, por exemplo, né? Como subornar o guarda de trânsito. E aí essas pequenas corrupções que podem parecer não ser nada, criam uma incoerência no meu sistema psíquico, ele tem que dar conta se eu sou uma pessoa que prega honestidade. Então não tem a ver com a questão moral, porque se a pessoa ela não acha isso importante, se ela fala, eu não acho isso importante, eu suborno o guarda mesmo, eu faço isso mesmo, ela está criando coerência. Essa tem menos problema com a autoestima do que a que nega, porque ela está criando coerência entre a fala e a ação. A questão do pilar da integridade pessoal é quando a gente cria uma incoerência. A imagem que eu quero vender é muito diferente daquilo que eu sou internamente, daquilo que eu faço quando ninguém está olhando. Então a pergunta, né, para todos os pilares eu deixei perguntinhas, a pergunta para esse pilar é: eu faço aquilo que eu me proponho a fazer? Eu cumpro as minhas promessas? 2, eu faço aquilo que eu prego, né? Tem um ditado famoso, popular, que fala isso, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, acho que é alguma coisa desse tipo, né? A pergunta da integridade pessoal é essa: eu faço o que eu falo? Aquilo que eu prego, eu aplico para mim, no meu dia a dia? Aquilo que eu julgo no outro, eu tenho clareza de que eu sigo na minha vida cotidiana, privada? Então, esse é o pilar da integridade pessoal, porque se eu crio uma incoerência em relação a isso, é como se, ao julgar a mim mesmo, nós perdêssemos o prestígio aos nossos próprios olhos, mesmo que ninguém saiba. Então, quando eu crio essa incoerência, eu perco o prestígio aos meus próprios olhos. Somos nós que nos julgamos, nós que nos condenamos, e quem paga o pato é a nossa autoestima. Não tem como ter uma boa autoestima com esse nível de incoerência. Vou dar um exemplo um pouco mais moderno. Redes sociais, né? Se eu crio uma vida feliz, alegre, de família margarina na minha rede social, e eu estou na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal eu vivo um casamento conflituoso, problemas com os meus filhos, algo muito diferente daquilo, uma coisa que quase não acontece, né, minha gente? Assim, deve acontecer em algum outro lugar, em algum outro planetinha, Marte, Júpiter talvez, mas na Terra não acontece muito. Mas se eu tenho uma vida fake lá na rede social, que ela é muito diferente da minha vida real, eu tô criando essa incoerência. Então, quando eu faço aquela postagem, por exemplo, para receber like, eu vou satisfazer justamente essa lacuna de carência afetiva imediata. Então, essa lacuna de carência afetiva, quando eu recebo lá o like, ela vai ser satisfeita, porque eu vou jogar dopamina, né? Os likes, a gente diz na neuropsicologia que eles são dopamina dependentes, né? Eu vou jogar dopamina no meu sistema, vai me dar uma sensação de bem-estar quando eu posto aquela foto lá cheia de filtro. Vai me dar uma sensação de bem-estar imediato. Porém, a próxima sensação, quando a minha estrutura de eu, o ego, faz um julgamento e ele vê que existe uma incoerência entre aquilo ali, porque eu sei, porque no fundo eu sei que aquela postagem não corresponde à minha realidade. E aí quando ele faz essa constatação, eu tenho uma baixa de autoestima. Por isso que o prazer da postagem não dura muito. Aí daqui a pouco você precisa de mais, de fotos cada vez mais editadas. Aí daqui a pouco eu preciso ir para a vida real. Aí a gente vê pessoas fazendo intervenções, por exemplo, físicas, né? Ficando viciados em intervenções físicas agressivas. Por quê? Porque faz uma pequena intervenção para tentar consertar algo que acha que vai chegar no padrão, mas a questão não está ali. Aí aqui você tem uma satisfação imediata e daqui a pouco você cai no vazio novamente. E aí você precisa aumentar a dose, como tudo na nossa vida, que preenche uma lacuna de vazio interior. A gente vai precisar sempre de doses mais fortes. Seja entretenimento, todos os vícios, todas as compulsões. Vem preencher uma lacuna, que é uma lacuna de sentido de eu e de sentido de existência. Então, e aí, isso sempre vai crescer com o tempo, porque a gente vai precisar de doses cada vez mais altas. Por isso que o trabalho com autoestima, na minha opinião, é um dos grandes trabalhos terapêuticos.
Se o sucesso vem antes de uma autoestima bem estabelecida, essa pessoa estará condenada a acordar diariamente, mesmo que você tenha milhares de pessoas te parabenizando, mesmo que você tenha milhões de seguidores, seus sócios de trabalho falando que você é fantástico, seu parceiro amoroso te amando, seus filhos, mãe, todo mundo te adorando. Você vai acordar diariamente com a sensação de ser um impostor ou uma impostora e viver na ansiedade de ser descoberto ou descoberta. Porque nada substitui, nenhuma relação externa vai conseguir ser superior à relação que a gente estabelece com a gente mesmo. Então, a autoestima, que é esse relacionamento com a gente mesmo, com o nosso corpo, mente, espírito, com os nossos pensamentos, emoções, sentimentos. Ele determina os demais relacionamentos. E se ele não tiver calçado em bases muito sólidas, você vai buscar coisas externas, entretenimento, consumo, todas essas formas que a nossa sociedade, que é especialista em encontrar formas de nos anestesiar, todas essas coisas que a nossa sociedade faz muito bem para anestesiar sensações de desconforto. Só que isso não vai ter fim. Porque a gente vai consumir cada vez mais, vai fazer intervenções cada vez mais, vai criar cada vez mais filtros do Instagram. E nada vai suprir essa necessidade, que na verdade é uma necessidade de integração das minhas partes, das partes que eu estou negando em mim mesmo. De integração daquilo que eu admiro e daquilo que eu não admiro em mim. De aceitação dessas duas coisas. E a partir daí, se saber que independente disso, você é merecedor de amor e de pertencimento, que é a grande busca do humano, né? Amor e pertencimento. Eu devo estar falando já umas 550 mil horas, nem sei mais, me perdi aqui hoje, 5 minutos, para ler algum comentário de vocês, bora lá. A Marta tá falando, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é o ditado, né? Pois é, esse ditado é extremamente perigoso para a autoestima, Marta. Deixa eu ver se tem algum comentário nesses 5 minutinhos que nos restam. Mariana, acho que nos sentimos muito realizadas quando conseguimos colocar nosso propósito em ações e decisões cotidianas. Concordo, Mari. É exatamente isso a ideia. Quando eu falo em propósito, quando eu falo em realizações, não pensem que eu estou falando de coisas gigantescas, gente. De salvar o Pantanal, que eu acho que até a gente devia estar fazendo mais coisa, né? Ou a floresta, enfim. Mas é do pequeno, porque se a gente não consegue fazer no pequeno, no dia a dia, a gente não vai conseguir fazer na grande coisa. Né? Então, colocar ação, colocar propósito em tudo que a gente realiza, sei lá, do cuidado com a plantinha até o cuidado que eu tenho com o trabalho, com as pessoas das minhas relações. Milena está dizendo, necessito dizer não nesse momento. Dizer não é um grande... E a Ana também falando a mesma coisa, estou aprendendo a dizer não. É isso, minha gente, dizer não é muito importante. Né? É o pilar da autoafirmação. Se a gente não sabe dizer não, nosso sim não vale de nada. Não tem essa frase famosa também? Eu já tô cheia de clichês, né? Tá maravilhoso. Mas é isso, mas é verdade. Se a gente não aprende a dizer não, e não saber dizer não tem a ver com uma coisa. Com o nosso medo do julgamento do outro. Né? Nós temos dificuldade de dizer não porque nós temos medo de ser julgados pela pessoa que vai receber o não. Nós temos medo de ser rejeitados, né? Que são os grandes medos humanos, abandono, rejeição e sofrimento. E aí o dizer não tem muito a ver com isso. Eu sempre digo que aprender a dizer não passa por aprender a receber não. Tá? Assim como aprender a julgar, a lidar com o julgamento passa por julgar menos, aprender a receber não é muito importante para aprender a dizer não. Se eu tenho dificuldade de dizer não, provavelmente eu lido muito mal com os nãos que eu recebo.
Eu lido muito mal quando a pessoa simplesmente diz: comecem a testar isso nas amizades. Amizade é ótimo, né? Ontem, não lembro, acho que foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem. Não, foi anteontem, foi sábado. Não lembro. Mas eu recebi um convite de 2 amigos e aí eu falei: eu vou declinar do convite, fica pra próxima. Se você acha que você tem o risco de perder esse amigo, porque você disse esse não, é aí que você começa a modular o seu comportamento pelo medo da rejeição do outro. Então, dizer não tem muito a ver com medo do julgamento. E tem a ver com receber o não. Quando esse amigo disser não pra mim, eu tenho que achar que tá tudo bem também, né? Eu tenho que entender que não é a vontade dele. A gente tem que entender quando é a vontade das pessoas estarem conosco e não estarem. Já quando eu falei de relacionamentos, eu falei isso, né? O outro tem o direito, inclusive, de não nos querer, sabia? Inclusive de não nos amar. A gente tem que dar esse direito. É um direito existencial de todo mundo, de a gente escolher as pessoas que a gente quer na nossa vida. Então, se eu não sei receber não, eu não sei dizer não. Então, o trabalho do não passa por aí. Tá? Mas, como eu disse, é tão importante saber dizer não quanto saber dizer sim. Tem mais comentários pra gente finalizar nesse 1 minutinho que nos resta. Insegurança em segurar o não. O negócio do dizer não pegou, né, pra você. Insegurança em segurar o não e sempre voltar atrás. O que quer dizer? Érica, essa é uma daquelas perguntas que eu digo que impossível responder numa live, né? Que são as perguntas do Mestre dos Magos, que não deve ser da época de vocês, esse desenho. Mas, porque elas são muito amplas. Então, todas essas coisas a gente precisa investigar dentro da história pessoal de cada um, né? Não dá pra gente ter uma resposta, porque ser humano, gente, não é igual remédio, né? Que tem uma bulazinha, isso é isso, isso é aquilo. Nós somos um complexo extremamente sofisticado de mente, corpo e espírito, e que temos coisas que são da nossa essência mais profunda e que interagem com a nossa história pessoal. Então, insegurança em segurar o não e sempre voltar atrás pode estar vinculado com várias coisas, depende do que a gente está falando, de que tipo de relacionamento, do que é segurar, em todos os casos não é. Mas eu vou generalizar aqui, sabe, com bastante clareza que é uma generalização, para essa história de que a dificuldade de dizer não tem muito a ver com o medo do julgamento, com algum dos nossos medos essenciais. Medo do julgamento, que pode levar a rejeição, abandono ou medo do sofrimento de alguma forma, né? Perdas de alguma forma. Tem a ver com medo de perder, geralmente, ou de ser julgado pelo outro. E aí é nesse medo que a gente começa a se encolher ou tentar se esticar para caber nas relações. E que vai ser um ótimo passo para começar relacionamentos abusivos, né? Quando a gente começa a achar que a gente tem que se adaptar à forma como o outro espera que nós sejamos. Todos os relacionamentos em que a gente não tem liberdade para ser quem a gente é, tem um grande potencial para adoecer, minha gente. Então, talvez a grande busca, se eu pudesse resumir esses 6 pilares da autoestima que eu falei nas últimas 3 lives em uma frase, essa frase seria: autoestima significa você confiar no seu direito de ser quem você é. Simplesmente. E de que você veio aqui para buscar desenvolvimento. Que todos estamos em um processo de constante aperfeiçoamento, né? Que seja lá qual foi a força que nos trouxe para cá, seja lá qual for a sua crença sobre a força que nos trouxe para cá, ela não criou a perfeição, ela criou o constante aperfeiçoamento. E por isso nós temos o direito de nos sentir dignos, de sermos felizes, de sermos merecedores de afeto e de ser quem a gente é, simplesmente. Então, todas as vezes que a gente fala da dificuldade de dizer não, dizer sim, significa que a gente está tentando algum tipo de adaptação que não vem da nossa autenticidade maior, porque no centro há conforto. Na autenticidade há conforto. Se a gente não está na nossa autenticidade, ou a gente está em dor, ou a gente está em fuga.
Ou a gente está está sofrendo, ou a gente está criando mecanismos para fugir. Entretenimento, álcool, os vícios, todas essas coisas para fugir da dor. Se eu estou no centro tem conforto. Eu digo não quando eu tenho que dizer não. Eu digo sim quando eu tenho que dizer sim. Às vezes, e não preciso da agressividade necessariamente para isso. Porque quando eu preciso usar agressividade é porque justamente eu estou com dificuldade de sustentar o meu não, que você falou. Tá? Acho que dá tempo de ler uma perguntinha, gente. Estamos acabando. Dona Marta Merink, um beijo, minha querida. Que saudades. Priscila tá dizendo, eu invento uma desculpa quando tenho dificuldade em dizer não. Essa questão do dizer não que pegou pra vocês, acho que eu vou fazer uma live só sobre esse tema, tô achando, gente. Sobre fazer uma live, dificuldade de dizer não. Pra gente ficar 1 hora conversando só sobre isso. Porque tem um outro ponto aí muito importante, que é que talvez eu fosse perder se não tivesse essa pergunta de quem foi? Da Priscila, que eu invento uma desculpa quando tem dificuldade de dizer não, porque eu falei isso em algum momento, né? Quais são as desculpas que a gente inventa? Obrigada, Priscila, pela sua contribuição. Essa questão da dificuldade de dizer não, ela também tem um elemento que é cultural, tá? Ela não tem um elemento só individual, familiar. Claro que dependendo do berço que a gente nasceu, a gente vai aprender isso mais ou menos. Se eu nasci numa família conservadora, onde eu fui aprender lá desde pequenininha, a minha mãe dizia, filha, não pode falar assim com as pessoas, aceita o que a pessoa te oferece, eu nunca aceito o que a pessoa te oferece, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. Eu fui aprendendo que eu tinha que reprimir as minhas verdades. Isso quando adultos, nós vamos pagar esse preço. Né? Porque a gente vai ter que reaprender coisas que ficaram muito fixadas lá na nossa primeira infância. E o que a gente não vivencia lá atrás, depois no futuro a gente tem dificuldade de aplicar nas nossas relações, quando adultos. Mas tem um fator cultural também. Nós estamos em uma cultura judaico-cristã, trabalha com culpa, com todo o meu respeito a essa filosofia, mas que trabalha com uma coisa que se chama culpa. Que eu acho que é que dá outra live a gente falar só sobre prazer e culpa. Acho que vão 2 lives que eu acho que eu vou fazer em algum momento. Dificuldade de dizer não, fazer uma live sobre prazer e culpa. Essa relação bem tortuosa que a gente tem com prazer e culpa também nos ensina que dizer não é algo não educado, como é que a gente pode, não polido, né? Tem uma coisa que a gente aprende culturalmente, que o não, se alguém me faz um convite, eu falo simplesmente, não vou poder. Soa culturalmente como se fosse algo mal educado, né? Não polido. Então, tem uma interferência da cultura aí também, que é uma cultura, né, com questões de repressão importante, então, que vai nos ensinando a desconfiar daquilo que a gente sente. Esse é um outro bom gancho, assim. As nossas questões culturais, elas vão nos ensinando desde pequena a desconfiar se o que a gente está sentindo é válido ou não é. Então, assim, eu não quero ir, não estou com vontade de sair da minha casa, não quero entrar no banho, fazer uma produção e sair da minha casa para ir neste evento. Só que todo mundo diz que eu tenho que ir, eu começo a desconfiar daquilo que eu estou sentindo. E aí eu crio uma incoerência entre o meu movimento interno e o meu movimento externo. Autoestima nada mais é também do que aproximar essas duas coisas, criar coerência entre o que está acontecendo dentro de mim e o que eu manifesto fora de mim. Fazer com que o meu movimento interno se transforme em ação externa. Então aí a gente está falando de uma autoestima saudável. Ok? Minha gente. Alelubits está falando que no livro Coragem Sim Perfeita Não, uma pesquisa mostra ainda que as mulheres têm mais dificuldade em dizer não do que homens. Não conheço esse texto especificamente que você está citando. Conheço algumas outras pesquisas com autoestima, com vulnerabilidade, que dividem por gênero. E não é um resultado difícil de se admirar, já que vivemos em uma cultura patriarcal, né? Aí a gente pode abrir também para mais 1 hora de discussão sobre esse tema. Minha gente, eu acho que por hoje é só. Alguém está perguntando, preciso resgatar minha autoestima, como eu faço? Tem um comprimido que você pode tomar. Tô brincando. O nome do comprimido chama Processos de Autoconhecimento. Gente,
A autoestima se faz por uma via: autoconhecimento. Outra coisa que a nossa cultura nos ensinou muito, principalmente na história mais recente, nós queremos respostas rápidas, soluções rápidas, é tudo muito rapidinho. A gente quer resolver todos os problemas de uma hora para outra. Né? Não adianta a gente tentar resolver uma construção de autoestima de quem já viveu aí 20, 30, 40 anos em 5 minutos, com uma técnica que eu vou deitar, alguém vai fazer um negócio em mim. Cuidado com essas coisas. Porque a gente pode até sentir um conforto inicial, e eu uso de várias técnicas dessas, que dão um conforto inicial, mas a gente está retirando um sintoma, a causa continua ali, e ela vai se manifestar de outra forma. Então, tudo que a gente utiliza, a gente precisa entender o porquê daquilo. Quando eu falei de viver de forma consciente, lá na outra live que eu tratei especificamente desse pilar, eu falei muito das práticas meditativas, que é uma coisa que eu uso no meu dia a dia. Né? O yoga e a meditação são práticas que eu uso no meu dia a dia para os meus processos pessoais de autoobservação. Mas a gente tem que entender em que lugar que a gente está colocando cada coisa, porque senão, inclusive, as práticas que a gente busca podem ser utilizadas como formas de nos anestesiar, de fugir da gente mesmo. Então, qualquer coisa, qualquer caminho que a gente escolha, ele precisa ser um caminho que esteja dentro de uma trilha de autoconhecimento. E aí existem vários caminhos levam a Roma, não existe só um caminho para fazer autoconhecimento. Você pode ir das terapias, como eu citei, de vários tipos de práticas, leituras, de preferência isso tudo junto, né? E aplicando no seu dia a dia. Mas é importante que você entenda que autoconhecimento é um processo. Ele não é uma coisa que eu faço e acabou-se, né? Pronto, ganhei autoconhecimento do nada. Não, é processual, né? Você vai ter aí grandes avatares da humanidade que tiveram processos de iluminação e etc, mas que é uma outra história. Isso aí a gente está falando de uma outra história. No nosso dia a dia, o que a gente está falando são de processos que a gente vai descamando. Pensa numa cebola, pensa que a nossa psique é uma cebola. E a gente vai tirando camadas dessa cebola. Isso é o processo de autoconhecimento. E a nossa autoestima vai se reestruturando para o lugar mais saudável dela à medida que a gente faz esse processo. Aqui eu dei 6 pilares. Então, como resgato minha autoestima? Pratique. Viver de forma consciente, pratique autoaceitação, pratique autorresponsabilidade, pratique autoafirmação, pratique intencionalidade, viver com propósito e pratique integridade pessoal. Sua autoestima certamente agradecerá. Um beijo, minha gente, e até semana que vem.